Mas eu aproveito essa oportunidade no espaço da ordem do dia para falar de uma moção de congratulações que nós encaminhamos ao jornalista Pedro Piccoli Garcia. Pedro Garcia, que por muitos anos teve uma convivência com todos os vereadores, todos que militam no campo político, sempre fazendo aquela ligação, querendo aquele furo de reportagem, querendo fazer aquela polêmica, às vezes para vender jornal, como se diz, mas na verdade o Pedro é um jornalista de muita qualidade, inteligente, preparado, astuto, talvez acima da média, com todo o respeito à imprensa de Santa Cruz do Sul, mas o Pedro realmente se destaca dentre os profissionais do jornalismo e ele está encerrando uma passagem agora pelo Grupo Gazeta, de mais de 10 anos. O Pedro Garcia, que atualmente está com 33 anos de idade, iniciou então com 20 e poucos anos no Grupo Gazeta, em 2010, um apaixonado por cinema, história, literatura. Recentemente lançou um livro contando a história do Guido Hoff, uma figura emblemática, Carlão, da política regional, e o Pedro conseguiu retratar na história do Guido Hoff muito do que foi a história política regional e conseguiu fazer uma bela obra que vem sendo elogiada por todos que já tiveram oportunidade da leitura. Prepara agora mais uma obra que é sobre Rubem Malkovski, venezuelense que integrou o movimento Tupamaros no Uruguai. Então está partindo para mais uma obra. Pedro Garcia, que é formado em comunicação social pela Unisc, egresso também do Colégio Marista São Luís, ele teve a formação marista, passou pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em letras pela instituição, domina o inglês e o francês, e notável por toda a sua competência, suas habilidades e seu profissionalismo. Eu quero aqui retratar algumas peculiaridades também da carreira do Pedro, que no início das suas atividades, uma das primeiras reportagens que fez no Grupo Gazeta como jornalista, contava o problema de carrapatos num bairro de Santa Cruz. Então o Pedro sempre teve ao longo da sua carreira a preocupação de estar naqueles fatos em tese menores, que dizem respeito a uma localidade, a uma comunidade, mas foi o grande responsável de estar nas grandes pautas e nas grandes coberturas da imprensa regional aqui, especialmente à frente do Grupo Gazeta. Foi assim que fez entrevistas importantes com governadores, com os candidatos a governadores, com senadores, com deputados, com prefeitos, fazendo matérias históricas da passagem dos prefeitos, cobriu fatos importantes da história, fez uma entrevista mais recente, mais no fim da sua passagem pela Gazeta, com o vice-presidente da República, entrevista essa que foi a maior audiência da plataforma de áudio do Grupo Gazeta, da Rádio Gazeta, com milhares e milhares de acessos. Foi a maior audiência de uma matéria e foi feita por ele com o vice-presidente da República. Fez a cobertura do impeachment em Brasília em 2016, participou das diferentes edições da expedição Caminhos do Tabaco e muitas pautas ligadas ao tabaco. Ele esteve presente nas tão complicados debates lá na Anvisa, enfim, de matérias que tentam sempre, da Convenção Quadro, daquilo que tenta prejudicar e acabar com a nossa cultura. O Pedro conseguiu sempre trazer o contraponto e mostrando a importância desse setor aqui para a nossa região. O Pedro foi ainda premiado algumas vezes, foram várias premiações, eu vou trazer algumas aqui, até porque o nosso tempo é curto, com destaque para o 3º lugar na categoria reportagem do 37º Prêmio dos Direitos Humanos de Jornalismo. Ele concorreu com a matéria Helenira Severino, uma vítima esquecida da Operação Condor, e ficou atrás apenas de uma matéria que concorria pela revista Época e outra do jornal Estado de São Paulo. Peço mais 5 minutos como autor, presidente. Então, se destacando novamente como um dos melhores profissionais do Brasil, dadas as premiações que recebeu. Em 2019 ainda, conquistou o 2º lugar na categoria
Defesa do Patrimônio Público e do Prêmio Jornalismo do MPRS, recebeu a menção honrosa na categoria Reportagem Econômica do Prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa. Em 2020, recebeu nada menos do que 4 prêmios em concursos de jornalismo no Estado e no país, através de reportagens produzidas para a Gazeta do Sul ao longo daquele ano. Em 2021, juntamente com outros jornalistas que foram coautores de matérias, obteve as primeiras colocações do Prêmio ADI Excelência Editorial num congresso realizado na região da Serra. E ainda em 2022, a partir do texto Os 30 anos da Conferência que Mudou o Mundo, de sua autoria no jornal Gazeta do Sul, recebeu um prêmio por reportagens sobre o legado deixado pela Eco 92. Então, por tudo isso que ele representa, que representou, e agora recebeu um convite para assumir uma função importante no jornal Zero Hora, vai lá também com outro jornalista que teve passagem aqui pelo Grupo Gazeta. Nós temos outros profissionais aqui, poderíamos falar do Guilherme Mazui, que hoje está no G1, poderíamos falar do Igor Miller, que hoje tem uma função importante como diretor editorial num jornal importante do Vale dos Sinos. O Pedro Garcia representa Santa Cruz do Sul, representa o que nós temos de melhor aqui, de competência, de profissionalismo, de ética e de imparcialidade. Então recebe aqui os nossos cumprimentos, pedindo aos colegas que aprovem essa moção de congratulações, uma justa homenagem a este profissional que fez história aqui em Santa Cruz do Sul, fez história na Gazeta do Sul e certamente não será diferente junto ao jornal Zero Hora, onde levará todo o seu talento e contribuirá muito para as pautas de interesse do jornalismo gaúcho. Então, parabéns, Pedro Garcia, um até logo, um até breve, quem sabe nos encontramos em pautas na Zero Hora, mas era uma presença constante aqui na Câmara de Vereadores e sempre fazia questão de ter o contato conosco, com os vereadores, para estar atualizado e levando a notícia, levando os fatos de forma imparcial à comunidade de Santa Cruz do Sul. Agora o secretário Elicério fará a leitura do requerimento de destaque do vereador Henrique Hermani. Senhora Presidente, o vereador que esse subscreve requer que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada uma moção de congratulações a Pedro Piccoli Garcia, pelos seus mais de 12 anos de trabalho sério, atuando como jornalista e repórter junto ao Grupo Gazeta de Comunicações. O santacruzense Pedro Piccoli Garcia, 33 anos, iniciou suas atividades na Gazeta do Sul em 2010. Apaixonado por cinema, história e literatura, revelou no jornal um talento único para o noticiário político, como foco nessa editoria, onde atuou com inegável profissionalismo, assumiu a responsabilidade pela coluna diária Panorama, além de outras colunas, artigos e reportagens investigativas. Recentemente, lançou o livro A Vida é Uma Só, Memórias de Guido Hoff, pela editora Gazeta, e prepara sua própria obra sobre Rubem Maliovidsky, venezuelense, que integrou o movimento Tupamaranos, no Uruguai. Formado em comunicação social pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, em 2011. É mestre em letras pela instituição e domina o inglês e o francês. Notável por sua inteligência e habilidades interpessoais, Pedro somou um grande número de amigos e admiradores nesses anos de dedicação à imprensa regional. É filho do médico João Garcia e Clarice Piccoli Garcia, e casado com também jornalista Maria Regina Eichenberg. Solicitamos, portanto, que os nobres colegas vereadores aprovem a presente moção de congratulações por intermédio do Poder Legislativo, reconhecendo o importante papel do jornalista
Pedro Piccoli Garcia. Santa Cruz do Sul, 9 de março de 2023. Vereador Henrique Hermani. Requerimento em votação. Aprovado por unanimidade.